Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, mais uma aulinha de matemática, né? Espero que vocês estejam aprendendo, quem está assistindo os vídeos. Eu acredito que quem está assistindo, eu acho que está aprendendo. Vocês só não podem perder a sequência, tá? Porque às vezes um vídeo é sequência do outro. Hoje nós vamos ver três nomes relacionados com função. A aula passada eu falei para vocês um pouquinho sobre função, o que era função, né? Vocês devem se lembrar da historinha do Zeca e da Maria. Vamos continuar aqui mais um pouquinho sobre eles, tá? Para vocês entenderem direitinho esses três nomes: o que que é domínio, o que que é contradomínio e o que que é imagem, tá bom? Como o próprio nome está dizendo, domínio é quem domina, quem define as coisas, tá? Contradomínio seria o que o outro teria como opção. E imagem é aquilo que realmente acontece quando o domínio determina alguma coisa. Aqui eu coloquei o exemplo da função com os números mesmo. Vocês estão vendo que aqui tá y igual a x mais 2, parece uma equação, não é? Qual a diferença disso daqui para uma equação? A diferença é que aqui tem duas letras e não tem como resolver isso daqui. Como você vai saber quanto vale o y, como você vai saber quanto vale o x? Mas, para resolver uma função, você vai precisar ter os valores de um deles, que seria o domínio, que seria o x, tá vendo aqui, ó, x. Então, aqui na nossa função, tá dizendo que o x pode ser 0, o x pode ser 1 ou o x pode ser 2. Dependendo do que ele for, vai ser o valor do y e a gente vai ligar com a sua imagem do outro lado, tá bom? Então, por exemplo, se o x for 0, eu coloco 0 lá, fica 0 mais 2. 0 mais 2, quanto que é? 0 mais 2 é 2. Então, significa que o 0 aqui vai estar ligado com o 2. Eu faço uma flechinha relacionando ele. E assim por diante, eu faço com o 1 e faço com o 2. Vou relacionando com o outro lado. Para vocês entenderem bem esses três nomes e não esquecer nunca mais o que é domínio, contradomínio e imagem, vamos voltar aqui para a história. Então, esse daqui é o Zeca, e ele é quem domina, né? Numa relação, sempre tem um que domina, não é verdade? Que determina as coisas e o outro só vai no embalo. Então, na nossa história aqui, o Zeca seria o X e a Maria seria o Y, tá? Então, chegou lá o final de semana e os dois estão com algumas ideias do que fazer no final de semana. Então, eu coloquei aqui algumas opções, ó, deixa eu dobrar aqui para vocês enxergarem, ó. Coloquei algumas opções aqui do que eles pensaram, tá? Então, o Zeca teve essas ideias aqui, ó. Fazer até o balãozinho para ficar parecido com os nossos números lá. Ele teve a ideia de ir ao cinema, ele teve a ideia de sair para comer um lanche ou de ficar em casa e ver um vídeo. Essas eram as opções que ele tinha. A Maria, né, porque mulher é sempre mais criativa, né, tem mais ideias, né? Ela já tinha pensado em várias coisas. Ah, se o Zé quer falar de sair, né, eu quero ir no shopping, então se arrumar para sair, era uma opção. Ela tinha pensado também de ir à igreja, ou de sair para dançar, ou de pedir um lanche em casa, ou, na pior das hipóteses, ela ia dizer que queria ficar sozinha. E aí, vamos ver quem vai estar ligado aqui. Se ele falar de ir ao cinema, ótimo, ela tinha pensado em se arrumar, se maquiar e tudo mais para ir para o shopping, então fechou. Ela vai se arrumar para sair. Se ele decidir sair para comer um lanche, ela não vai gostar da ideia, porque o que ela queria mesmo era sair para ir no shopping. Então ela vai dizer que prefere pedir um lanche em casa. Então é isso que vai acontecer. E se ele falar que quer ficar em casa e ver um vídeo, nem vai pedir nada para comer, ela vai falar assim: ah, não. Ela vai falar que tá com dor de cabeça, que ela prefere ficar em casa sozinha, dizer que quer ficar sozinha. Então, tá aí a nossa relação. Esse aqui é o X, esse aqui é o Y. Percebe? Que tudo tá relacionado. Voltando lá, ó, se o X for 1, 1 mais 2 é 3. Então, o 1 estaria ligado com
o 3. Se o x for 2, 2 mais 2 é 4. Então, o 2 vai estar ligado com o 4. E assim, nós fechamos aqui. O que é, então, domínio contra domínio imagem? Domínio é tudo aquilo que o x pode ser, tá? Todas as opções que o x poderia ser. Y é todas as opções que o y poderia ser. Então, esse é o contradomínio, tá? Então, aqui é o domínio, que é o x, e aqui é o contradomínio, que é o y, que é tudo que ele poderia ser. Agora, aqueles valores que ele realmente foi, ó, esses 3 aqui, que realmente foi, estão relacionados, esses são chamados de imagem, tá? Então, na nossa história, tudo que o Zeca tinha planejado seria o X, o domínio, tudo que a Maria tinha pensado é o contradomínio, o Y, e as opções que realmente estariam ligadas com as dele, dependendo do que ele falar. Então, essa é a imagem. Domínio, contradomínio e imagem. E aí, entenderam? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.